O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou hoje que o esquema de fraudes financeiras que resultou na prisão do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outros diretores da instituição pode chegar a 12 bilhões de reais, esses prejuízos. A declaração foi dada durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Senado, que investiga organizações criminosas. Essa operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$1.600.000 em dinheiro nessa operação de hoje. Vorcaro e os diretores foram alvo de uma operação que mira a venda de títulos de crédito falsos. Há indícios de que o esquema teria a participação de dirigentes do Banco de Brasília, que é um banco público do Distrito Federal. Em março, o BRB, como é chamado, chegou a fechar um acordo para comprar o Banco Master, mas o negócio foi barrado pelo Banco Central. O Banco Master emitiu 50 bilhões em certificados de depósito bancário de CDBs, um tipo de título financeiro, prometendo juros acima das taxas de mercado e sem comprovar que tinha liquidez, ou seja, que conseguiria pagar esses títulos. Bom, e nesse tipo de aplicação financeira, o cliente que compra os títulos, ele empresta o dinheiro ao banco, né, que vai decidir, portanto, em que vai investir e recebe, na verdade, juros em troca. Para reforçar essa impressão de liquidez, o Master aplicou parte desses 50 bilhões de reais em ativos que não existem, comprando créditos de uma empresa chamada Tirreno. O Master não pagou nada por essa compra, mas logo em seguida vendeu esses mesmos créditos ao BRB, que teria pagado mais de 12 bilhões de reais sem documentação para socorrer o caixa do Banco Master. Bom, e essas transações aconteceram no mesmo período em que o BRB tentava comprar o próprio Banco Master e convencer os órgãos de fiscalização de que essa transação era viável e não geraria aí risco aos acionistas do BRB, incluindo, inclusive, o governo do Distrito Federal. Há indícios de que o BRB buscou amparar o Banco Master na crise de liquidez. Segundo o documento, o BRB injetou 16 bilhões e 700 milhões de reais no Master entre 2024 e 2025. Desses, pelo menos 12 bilhões envolve operações em que há fortes indícios de fraudes. Pois é, essa decisão do Banco Central de colocar o Banco Master sob administração especial temporária e decretar a liquidação extrajudicial despertou dúvidas entre correntistas, entre investidores, sobretudo aqueles, que possuem CDBs emitidos pela instituição. A crise ganhou ainda mais destaque depois da prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A Polícia Federal prendeu o empresário no aeroporto de Guarulhos, quando ele tentava, de acordo com a polícia, fugir do país em um avião particular com destino a Malta, na Europa. A liquidação extrajudicial é um regime que é usado para encerrar as atividades de uma instituição financeira e retirá-la do sistema financeiro nacional de forma organizada. Uma decretação da liquidação, o processo fica sob responsabilidade de uma empresa indicada pelo próprio Banco Central. Com isso, o liquidante passa a identificar os ativos do Banco Master como imóveis, recursos em caixa e carteiras de crédito. Paralelamente, ele deve mapear as dívidas que incluem obrigações trabalhistas, tributos e débitos com outras instituições. Só depois dessa fase é indiciada a venda sob bens para a venda dos bens para o pagamento dos credores. Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, representou o Master em ações na Justiça. O banco não revela quais são os processos ou quanto ela já recebeu. No âmbito do STF, Viviane atua em pelo menos 30 processos públicos, mas não consta no arquivo processual da Corte ações, portanto, ligadas ao Banco Master. O mesmo escritório atuou também na defesa de Alexandre de Moraes e a família
família na investigação sobre aquele episódio em que o ministro teria sido agredido por brasileiros no aeroporto de Roma. Isso aconteceu em julho de 2023. O banco já firmou outros contratos com figuras públicas, como o hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, após ele ter se aposentado do Supremo em 2023. O Banco Master pertence ao mineiro Daniel Vorcaro, que é sócio em empresas de diversos ramos, entre eles hotelaria, futebol e banco. O banco tem em andamento uma ação contra a União que trata do recolhimento da contribuição social sobre lucro líquido, sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes. O assunto, como já dissemos, gera muitas dúvidas, gera receios às pessoas de uma forma em geral, com contas e também investimentos no Banco Master, né? E até mesmo em outros bancos também. As pessoas já começam ali a se questionar se tem algo errado, né? Por isso nós convidamos um especialista em direito do consumidor para conversar hoje aqui com a gente no Tempo News, que é o Bruno Lever. Bruno, boa noite para você. Obrigada por nos atender. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Eu já começo te perguntando. A Polícia Federal fala em um rombo que pode chegar a 12 bilhões de reais, né? O que isso significa na prática para clientes, investidores e também para o sistema financeiro? Boa noite, Síria. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Síria, esse caso é interessante porque nos permite falar do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito. No Brasil, tradicionalmente, se investe na poupança, né, que não é o melhor investimento em termos de rentabilidade. E, crescentemente, as pessoas têm procurado conhecer outros meios de investimento, como mecanismos para emprestar dinheiro para bancos, como um CDB, mecanismos para emprestar dinheiro para empresas, como uma debênture, né, vão para renda fixa ou até investimentos mais arrojados, como ações, por exemplo. Nesse caso específico, por estarmos falando de uma instituição financeira, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma organização privada mantida pelo próprio sistema financeiro, com gestão independente, então não pertence ao governo, e esse fundo ele protege os investidores até um limite de R$250 mil por CPF ou por CNPJ perante uma mesma instituição financeira ou conglomerado. Então, a primeira boa notícia é que o investidor brasileiro, no caso aqui do Banco Master, ele tem essa proteção em relação aos CDBs. Tá? Se o valor que ele tinha investido ultrapassar, né, e eu falo do valor investido e dos rendimentos até a data da liquidação, se ultrapassar os R$250 mil, aí, infelizmente, ele vai ter que procurar diretamente o próprio Banco Master e entrar lá nas regras da liquidação. Pois é, o banco também teria aplicado bilhões em ativos que, como a gente trouxe a informação aqui, de certa forma seriam inexistentes, né, Bruno? Que tipo de irregularidade esse tipo de operação, de fato, pode configurar? Então, o investidor brasileiro, ele é um consumidor. Então ele está amparado por toda a legislação, em especial pelo Código de Defesa do Consumidor, que traz para ele uma série de proteções que vão desde o tipo de investimento que é proposto a ele, na medida em que é feita uma análise do perfil de risco dele, até a proteção contra fraudes e práticas abusivas. Então, quando o consumidor resolve investir numa instituição bancária, ele tem essa proteção em relação a uma parte do seu capital, e o que não tiver protegido, como eu disse, ele vai poder buscar judicialmente a reparação. A dificuldade é que aquilo que passar, Síria, do valor garantido pelo fundo, né, pelo FGC, por essa entidade que fornece uma espécie de seguro, e para uma instituição bancária como o Master, para os títulos emitidos a título de CDB, essa proteção é obrigatória para esses títulos. O que ultrapassar desses 250 mil, ele vai ficar na dependência do que sobrar de dinheiro do Banco Master para ressarci-lo, né? Agora, me diz uma coisa, o Banco Central falhou na fiscalização, dá para dizer isso, não? André, é difícil dizer isso, porque você tem uma série de informações que são dadas pela própria empresa ao mercado, e eu quero lembrar que durante muito tempo o Banco Master
ele recebia excelentes avaliações quanto à sua solidez, né? A questão principal é que a gente sempre tem que desconfiar de rendimentos e remunerações muito acima da média. Nós estamos em um período no Brasil onde a taxa básica da economia, né, a taxa Selic, ela está num patamar alto, então nós encontramos uma série de rendimentos na renda fixa muito atrativos, que extrapolam até mesmo 1% ao mês. Mas é possível encontrar casos que vão muito além disso, e aí a gente tem que desconfiar. Mas o Banco Master era um caso à parte, porque quando você olhava os ratings, né, você olhava as avaliações, a instituição bancária era muito bem avaliada. E muito disso se dá pelas informações que ela também fornecia ao Banco Central. Então, não acredito que seja possível nesse caso, pelo menos no que nós temos de informação hoje, né, a Polícia Federal está começando a aprofundar essa investigação, falar em algum tipo de negligência do Banco Central, não. Agora, a gente pode falar que houve algum indício, já que o Banco Central teria impedido aí a compra do BRB, né, o BRB comprar o Banco Master? Sim, começou, não é de hoje, né, que se começaram a levantar algumas dúvidas e a se investigar a questão do Banco Master. Não só a questão do BRB, mas nós tivemos também no Rio de Janeiro o Tribunal de Contas questionando investimentos de um fundo de pensionistas no Banco Master, né? E até judicialmente se dizendo para não fazer esse tipo de investimento porque o Banco Master já estava sob investigação e sob algumas dúvidas. Então, não é uma surpresa hoje o que está acontecendo com o Banco Master, isso já se arrasta há um tempo. Mas eu quero lembrar que antes disso era um banco que tinha uma avaliação do seu crédito muito relevante, embora muitos especialistas do mercado já alertassem para tomar cuidado com esses rendimentos acima do mercado, que podem indicar uma instituição que está disposta a correr mais riscos, captar um dinheiro mais caro no mercado, se amparar em operações de crédito mais arriscadas, e também depois quem fica desamparado, né, parcial ou totalmente no final das contas, é o investidor, principalmente aquele investidor que concentrou muito as suas operações, né? Agora, qual que deve ser o destino final do Banco Master? Existe algum tipo de punição? Porque a gente sempre lembra daquela época da Operação Lava Jato, em que muitas empresas foram fechadas, muito prejuízo, muita gente ficou sem emprego. Ou seja, houve uma finalização ali. Em vez de se pegar alguém e colocar para administrar uma empresa temporária ali, até que fosse tudo resolvido, não, quebrou as pernas de todo mundo. Isso. Pode acontecer com o Master também? Isso já está acontecendo, porque você tem duas possibilidades para o Banco Central. Essa intervenção, quando se vislumbra uma possibilidade de recuperar aquela entidade, sanear, e a liquidação. A liquidação é quando você já não vê possibilidade de recuperação. Então aqui parece que os indícios são tão graves e tão extensos, e nós estamos falando de uma dívida de bilhões, que já se fez direto, já se determinou direto a liquidação extrajudicial. Não é a mesma coisa, mas é como se nós falássemos numa falência, né? O Banco Central ele já determinou a liquidação extrajudicial do banco, ou seja, falou não tem nem como sanear, e agora esse liquidante, essa pessoa que é designada para cuidar desse encerramento, ela vai fazer uma apuração do ativo, né, do patrimônio que o Banco Master porventura ainda tinha, das dívidas, é ele inclusive que vai informar para o FGC quem são os credores do Banco Master, os valores que eles porventura têm a receber, mas veja que nós já estamos falando de uma liquidação, algo, como eu disse, não é igual, mas semelhante a uma falência, né, é o encerramento das atividades do banco, porque não tem como sanear diante dos indícios que estão sendo encontrados agora. E isso sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos seus gestores, se ela vier a ser apurada, confirmada no decorrer das investigações. Agora, Bruno, depois dessa liquidação extrajudicial aí, quais serão os próximos passos até que se chegue aí ao pagamento dos credores? Tá. Aqueles que têm
títulos cobertos pelo FGC, como por exemplo um CDB, né, que vocês mencionaram, eles vão baixar o aplicativo do FGC e vão se habilitar. Eles vão informar seus dados e aí, por um momento, eles vão ter que aguardar porque o FGC precisa receber do liquidante, daquele que hoje está cuidando lá da liquidação do Banco Master, as informações de quem são os credores, quais são os valores. Recebido isso e feitas as devidas verificações de autenticidade de quem está entrando e solicitando a restituição, o FGC faz as devoluções. Há quem fale aí num prazo de 60 dias ou mais, porque isso é complexo e o FGC fica na dependência das informações do Master. Então, o primeiro passo é esse. Quem tem um título garantido, né, pelo FGC, baixar o aplicativo do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e fazer a sua habilitação desde logo. Agora, Bruno, é uma ordem. Desculpa, pode seguir. Sim, e nós temos uma ordem, tá, na liquidação, temos preferência de créditos como trabalhistas, tributários, mas é importante que a gente entenda que quem está protegido pelo FGC não entra nessa ordem, ele recebe como se fosse um seguro. Que quem paga é essa entidade chamada FGC, que não tem nada a ver com o Banco Master. Então, até 250 mil por CPF ou CNPJ em relação ao conglomerado do Banco Master, isso aí a pessoa vai ter o recebimento pela FGC. O que passar disso ou não entrar num crédito garantido pelo FGC, aí sim, vai para essa ordem da liquidação, o liquidante vai apurar quais são as dívidas e as ordens de pagamento e ver, inclusive, se vai ter dinheiro para pagar todo mundo. O indício é que não tem, né? Ô Bruno, a gente sabe que tem muito correntista, muita gente que investiu dinheiro no Master ali, que está preocupadíssima com prejuízo a essa altura do campeonato. Agora, se pegar no universo do país inteiro, não é tanta gente assim. Quais são os principais cuidados que uma pessoa deve fazer ao procurar um investimento, ao procurar um banco? Quando se fala, porque hoje em dia existe muito banco novo, né? Banco via internet, banco isso, banco aquilo. Você não tem mais aquela tradição, é só o Banco do Brasil, é o banco não sei o quê. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter nessa hora? Então, como eu disse, hoje nós temos uma diversidade muito grande de investimentos que nós podemos fazer. Isso é muito bom, mas isso requer do investidor, do consumidor, principalmente aquele que não está habituado com o mercado, né, que ele busque assessoria, que ele busque conhecimento sobre isso. Então, procure alguém e procure entender minimamente dos tipos de investimento disponíveis. Então, por exemplo, é possível que eu empreste dinheiro para um banco, por meio de um CDB, por exemplo. E é possível que eu empreste dinheiro para uma empresa por meio de uma debênture. É possível que eu receba rendimentos por meio de uma renda fixa, que pode estar atrelado ou não à inflação, que o título pode ser pré-fixado, pós-fixado, pode ser isento de imposto de renda ou não. Eu posso receber rendimentos mensais ou só no final da minha aplicação. Enfim, existem ações, existem fundos imobiliários. Para que eu aplique nisso, a primeira coisa importante é buscar informação. É buscar, por exemplo, um corretor, né? Informar para ele o meu perfil. Há um questionário que eu vou traçar para ele o meu perfil de risco para que ele me ofereça produtos compatíveis com ele. Porque eu posso ter um perfil agressivo. Eu concordo em correr muitos riscos e aí eu vou investir em ações de empresas na Bolsa de Valores, eu vou investir em operações estruturadas, mas pode ser que eu tenha um perfil mais conservador. Então, vai ser me oferecido um título de renda fixa com liquidez, né? Agora, o que não pode acontecer é o consumidor informar o seu perfil de risco e a eles serem oferecidos produtos de alto risco, ou de um risco considerável, como se fossem produtos seguros. A gente tem visto muito isso acontecer aí, de consumidores que agora perderam uma boa parte do patrimônio que investiram em empresas, tanto instituições bancárias quanto não bancárias, e que dizem, olha, o meu corretor não me informou, ele me vendeu isso como um investimento de renda fixa seguro. E eu perdi ali mais de 90% do meu capital. Essa discussão está muito atual. Então, muito cuidado. Existem muitas formas de se investir hoje no mercado e existem muitas promessas de investimentos altamente rentáveis e com segurança. Desconfie.
todo aquele rendimento muito bom, que discrepa muito da média do mercado, desconfie se ele realmente é um investimento seguro, como se está falando para você, que você não vai perder o seu capital principal, etc., né? E sempre pergunte ao seu corretor ou aquele que está te propondo um investimento, a primeira coisa, de que modo o meu capital aqui é garantido? De que modo eu estou protegido? Exemplo, estou investindo aqui num título bancário. Eu tenho proteção do FGC ou não? Né? Ou um outro tipo de garantia, eu tenho uma garantia real, eu tenho um bem garantindo isso ou não? Porque se eu não me preocupar no momento do investimento de que modo, quais instrumentos eu tenho para proteger o meu capital, pode ser que aconteça tudo, que aconteça isso, eu perca tudo, né? Eu não tenha nenhum tipo de garantia. Diversificação também é muito importante. No caso do FGC, você tem direito a receber, em relação a instituições diferentes, até R$1 milhão de ressarcimento em 4 anos. Então, se eu investir 250 mil em 4 instituições financeiras diferentes, eu posso receber a integralidade em cada uma delas. Né? Então, diversificar o tipo de investimento também é interessante, tanto do ponto de vista de um investimento com garantia, quanto do ponto de vista dos riscos que eu estou correndo. Né? Então, diversificar, buscar informação, saber se o investimento que você está fazendo ele tem algum tipo de garantia ou não do capital que você está investindo, tudo isso eu considero fundamental para quem quer e vai buscar investimentos aí no mercado hoje. Agora, Bruno, para fechar nossa conversa por aqui, e esses consumidores do Banco Master que se sentiram lesados com tudo isso que está acontecendo, acionar órgãos de defesa do consumidor, acionar a justiça, são caminhos viáveis nesse sentido também? São caminhos viáveis, mas lembrando que diante do fato de já existir hoje um procedimento de liquidação extrajudicial, eles vão estar sujeitos a essa fila, né, de credores, a esse rateio. Então não há nenhuma garantia de que eles vão conseguir se ressarcir da integralidade dos seus prejuízos, tá? Repito, quem entra nos critérios do FGC, ok, está fora da fila, vai receber como um seguro, mas não está dentro do FGC ou extrapolou os 250 mil, né, por CPF ou CNPJ, o caminho é esse, buscar via judicial, buscar via órgão de defesa do consumidor, a sua habilitação nessa liquidação extrajudicial e tentar ver o que consegue recuperar do seu prejuízo. Bruno Lauer, especialista em direito do consumidor, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente. Esperamos contar com você mais uma vez aqui em outra ocasião. Eu que agradeço, uma ótima noite para vocês. Lu Landim, vamos lá para Brasília conversar com a Luciane Landim também por aqui. Lu, foram ventiladas aí no decorrer do dia muitas informações, especulações, né, de que várias operações com o banco foram fechadas por pressões de autoridades políticas, entre elas citados aí nomes de governadores, de alguns parlamentares, né? Já tem alguma informação em relação a este assunto aí em Brasília? Olha, Síria, você falou governadores, né? E uma parte dessa pressão recai sobre o governo do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro. Isso porque o Rio Previdência, que é o fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de mais de 200 mil servidores inativos do Rio de Janeiro, aplicou 2 bilhões e 600 milhões de reais em fundos do grupo liderado pelo Banco Master, com taxas mais atrativas do que em outros fundos do mercado. Isso no ano passado e nesse ano. Então, já é um ponto dessa investigação da Polícia Federal que foi usado pela oposição. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, informou que iria protocolar uma petição à Polícia Federal para que o objeto da investigação seja ampliado às irregularidades vinculadas aos planos de previdência, em especial às operações da Rio Previdência. Lindbergh falou que em maio desse ano, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já havia solicitado esclarecimentos ao Rio Previdência e alertado para a gestão desses recursos e que desde então o tribunal afirma que o cenário de irregularidades se agravou. A gente tem também uma informação aqui no Distrito Federal. A oposição mira o governador Ibanez Rocha na Câmara Legislativa. A intenção do grupo é criar
criar uma CPI para investigar a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. O BRB quer o banco público daqui. Essa transação que foi barrada pelo Banco Central. E só para a gente reforçar os números dessa operação, então, foram 5 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária cumpridos, 25 mandados de busca e apreensão. A ordem de bloqueio em contas atingiu a cifra de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Foram apreendidos diversos carros de luxo, obras de arte, relógios e também cerca de 1 milhão e 600 mil reais em espécie. Tudo isso nessa operação deflagrada na manhã de hoje. Gente, 12 bilhões de reais, hein? Quase o dobro, né, do valor desviado lá de aposentados e pensionistas, hein, Ciro? Que era 6,3 bilhões. Aí a gente está falando de 12. A gente até acha que está errado o número ali, né? Acho que tem alguma informação que não tá correta, né? Porque são 12 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro.